Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ótima terça-feira, faltam poucos dias aí para terminar o ano, né? Se não me engano, 2 dias, não é isso? 30, 31. Tomando aqui o meu café. Resolvi fazer essa live aqui pra gente poder bater um papo, vou deixar a xícara aqui, porque aqui ela não vai cair, não tem como cair. E resolvi bater um papo aqui com vocês, né? O tema da live aí é: se você não muda, tudo se repete. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, né? A minha vida só mudou, os meus resultados só mudaram quando eu busquei mudança interior, mudança em mim mesmo, autoconhecimento, autoanálise, autodesenvolvimento, tudo alto, tudo primeiro eu. E aí os meus resultados começaram a mudar, graças a Deus, certo? E para começar aqui, hoje eu moro aqui na região de Osasco, né? Tô no meio termo, tô entre a Paulista, onde eu trabalho, e Barueri, onde eu tenho os meus negócios, né? Lá com a Fabi Pedra. Ano que vem a gente já volta a todo vapor, gravação de podcast, palestra. Então tem muitas viagens em relação ao CNPB, muitos eventos em relação ao CNPB, que é o Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza, né? Tem os projetos de mentoria, né? As minhas mentorias, meus treinamentos de inteligência emocional e comportamento humano, a questão de a mentoria, né? O treinamento para construção de autoridade e posicionamento no mercado digital, lançamento do livro, enfim, temos muitos projetos para 2026, né? Tem a questão dos meus treinamentos, competições de maratonas, Ironman, né? Planejando aí também a minha ida na África, né? Então tem bastante coisa, um ano bastante movimentado, e é isso. O que eu já de cara aqui na live, que eu tenho para falar para vocês, apesar que nós vamos falar muitos assuntos hoje, muitos assuntos importantes e interessantes, cara, comece a cuidar da sua vida, comece a preocupar com você mesmo, comece a cuidar da sua alimentação, comece a cuidar da sua saúde física, da sua saúde espiritual, que você vai para cima, você vai colher bons frutos, sim, com certeza, sem dúvida alguma, certo? Hoje eu quero falar de alguns assuntos bem pertinentes, né, para finalizar esse ano e já entrar em 2026 aí com o pé direito, né? Hoje eu quero falar de oração, cara, muita oração pelo Brasil, né? Depois nós vamos falar sobre relacionamento. Eu quero falar também sobre violência doméstica. Quero dar um testemunho aqui pra vocês, porque a maioria das pessoas pensam, igual tem minha filha lá vai fazer 2 aninhos, né? Então tem coisas que eu faço que muita gente pensa assim, bem assim, pô, mas você tá fazendo isso pra sua filha porque ela nem sabe o que você tá fazendo, ela nem vai lembrar. Mentira, vai lembrar sim. Vai lembrar. A família da gente sempre lembra. Então eu quero falar hoje sobre oração pelo Brasil, quero falar sobre relacionamento, quero falar sobre violência doméstica e quero falar sobre finanças, família e filhos. Então a live aqui, eu nem sei que hora que a gente vai terminar a live, mas eu já vou começar com o pé direito aqui 2026. Bom dia, Joyce Estela, tudo bem com você? Os comentários, pessoal, tá desativado aí, porque tira um pouco a minha atenção aqui, mas vamos lá, beleza? O que acontece? O povo brasileiro agora no início do ano vai precisar entrar com muita oração. Vai entrar com muita oração. Eu tô sem a Bíblia aqui agora, mas eu tava dormindo, acordei às 4 horas da manhã e me veio um versículo na Bíblia. Eu não sei o versículo, o capítulo, mas diz assim, ó: que se o meu povo ajoelhar e clamar pelo meu nome, eu endireitaria os seus caminhos. Tem algum versículo que diz isso aí? Esse versículo, eu acordei com esse versículo na cabeça, com essas palavras na cabeça. Eu falei, eu vou ter que compartilhar com a minha galera. Então, o Brasil, a partir de hoje, você que tá vendo a minha live, você que vai ver a minha live, nós brasileiros vamos ter que nos fortalecer em orações. Porque a partir do momento que a gente ora a Deus, nós vamos estar debaixo de uma cobertura divina de Deus, certo? Então nós devemos orar e muito. O Brasil necessita muito de oração. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país abençoado, porque tipo assim, cara, nós não temos guerras, nós somos um país rico em minério, né? Eu trabalhei em mineradora, em algumas mineradoras, 3 mineradoras eu trabalhei aqui no Brasil, né? CBMM, Vale Fertilizantes, Anglo América. Hoje eu sou um especialista comportamental, palestrante, mentor, empresário, mas eu fui eletricista nessas mineradoras e sei o quanto o Brasil é rico. O Brasil, eu não sei dizer se tem capacidade de alimentar o mundo, mas aqui nós temos riqueza para poder alimentar o mundo, se você não tem ideia. Temos muita água, nós somos um país riquíssimo, mas nós precisamos de nos levantar como povo de Deus. Nós precisamos nos levantar como povo de Deus, nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos ajoelhar, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos maus comportamentos e elevar a nossa mente e a nossa fé em Deus. A partir do momento que nós fizermos isso, cada um fizer isso, os 215 milhões de brasileiros fizerem isso, tudo vai mudar nesse país. Tudo vai mudar. Esse ano 2026 vai ser um ano de muitos desafios. É um ano de muita mudança. Por isso que eu coloquei aqui, ó: se você não muda, tudo se repete. Nós vamos ter muitas mudanças aí no Brasil. E se você não mudar, se eu e você não mudarmos, tudo vai se repetir. E vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir, e vamos ficar que nem o povo, andando ali 40 anos no deserto. O que era para ser a bênção de um dia, vai demorar 40 anos. Se não nos posicionarmos, se não entregarmos a nossa fé em Deus, se não ajoelharmos e clamarmos ao Deus poderoso, ao Deus Todo-Poderoso, nada vai mudar, tudo vai se repetir, beleza? Então nós vamos ter que nos posicionar.
O segundo ponto aqui da live, pessoal, relacionamento. Eu costumo dizer que tem 3 coisas que nós não podemos errar na vida. Primeiro, nosso emprego. Segundo, onde nós vamos morar. E terceiro, com quem nós vamos dividir a vida. Mas se você errar na escolha do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira, você vai ter sérios problemas na sua vida. O que era para você fazer em 5 anos, você vai fazer em 10. Porque você vai quebrar a cara, vai ter que voltar lá no início e fazer tudo de novo. Então, você pode errar na escolha do seu emprego? Pode. Mas isso aí você consegue reverter. Que basicamente não vai te afetar. Você pode errar na escolha onde você vai morar? Sim, eu posso comprar uma casa, alugar uma casa, comprar um apartamento num lugar barulhento. Depois eu posso fazer dessa casa, desse apartamento, dinheiro e ir para um lugar melhor, mais tranquilo. Você consegue reverter. Mas se você erra no relacionamento em casa com essa pessoa que você errou, meu irmão, você vai ter sérios problemas. E o que faz as pessoas terem más escolhas de seus relacionamentos? Ansiedade. Ansiedade, carência, dependência emocional, falta de referência paterna. Temos muitas falhas paternas. Vou chegar num ponto aqui, quando nós vamos falar aqui sobre violência doméstica, que vai ser um testemunho que muita gente pensa que quando criança a gente não lembra das coisas, né? Eu tenho minha filhinha lá, minha filhinha tá com 1 ano e 10 meses. Tem coisa que eu faço pra ela que as pessoas falam assim: ah, mas você tá fazendo isso pra sua filha nem sabe o que você tá fazendo, ela nem vai lembrar. Você que pensa que não vai lembrar. Tá tudo registrado aqui, ó, no inconsciente dela. Eu dou flores pra minha filha, entendeu? Eu converso com ela muita coisa, não grito com a minha filha. É tudo na base da conversa, na calma. Mesmo quando ela tá dando birra, eu tô pleno. Sou um cara tranquilo, equilibrado, entendeu? Daqui a pouco minha filha tá com birra, daqui a pouco ela para. Nosso lugar, nosso outro, daqui a pouco ela tá neutralizada, tranquila. Por quê? Porque o pai é tranquilo, porque a mãe é tranquila. Entendeu? Então, eu lembro de coisas, e hoje eu quero compartilhar com vocês aqui essa parte sobre violência doméstica, certo? Mas vamos falar de relacionamento primeiro. Muita gente tem errado no relacionamento, na escolha do seu cônjuge, do seu parceiro, porque anda ansiosa, carente, muito carente, não sabe diferenciar solitude e solidão, certo? Eu sei muito hoje apreciar a minha solitude, certo? Sou solteiro, estou solteiro, sei muito apreciar a minha solitude. Tem horas que bate a solidão? Bate. O que é solidão hoje? O que eu penso que é solidão? Quando eu tô aqui em casa, que muitas vezes eu tô ocioso e tô sem fazer nada. Tem uma porrada de livro aqui pra eu ler, ó. Tem livro pra eu ler, tem live pra poder fazer, tem podcast pra ver, tem casa pra limpar. Então tem sempre alguma coisa pra poder fazer, certo? E aí eu venho aquele sentimento assim já, tá ligado? De solidão e tal, querendo bater aquela tristeza, já falou, opa, aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim, já procuro fazer alguma coisa. Entendeu? Tem academia pra ir, tem um sorvete pra tomar, um milkshake pra tomar, entendeu? Tem lugar pra caminhar, entendeu? Tem Paulista pra ir, tem restaurante pra ir, fazer alguma coisa. Entendeu? Aí já entrei na minha solitude, tá vendo? Saí da solidão, aquele sentimento de tristeza, de sozinho, que preciso de alguém. Precisamos de alguém? Precisamos. Nascemos pra viver sozinhos? Não. O cordão de 3 dobras é muito mais forte, né? Só que tem um tempo certo para todas as coisas. Então, nós precisamos vencer a solidão, nós precisamos vencer a carência, nós precisamos vencer a dependência emocional. Por cabeça no lugar, nós precisamos vencer essa ansiedade. Certo? Então nós temos que cuidar de nós mesmos. E aí nós temos que viver essa solitude. O que é viver a solitude? Pô, pega um livro, vai na padaria, pede um café, pede ali um croissant, um bolo, pega um livro, vai ler. Entendeu? Naquele ambiente bacana, calmo, tranquilo. Certo? Põe um fonezinho ali com uma música de um piano ou uma música de algum ambiente, como se fosse uma água de rio, natureza, pássaro cantando, enfim. E vai ali curtir, cara. Vai ali curtir o seu momento, sua solitude. Isso é solitude, apreciar a solitude. Certo? Quando você está muito bem com você, aí você vai começar a atrair a pessoa certa para sua vida, porque você passa a ser a pessoa certa. Então você só vai encontrar a pessoa certa para sua vida quando você passar a ser a pessoa certa. E quando você para de procurar, essas pessoas elas vão te encontrar no caminho. Você está indo aqui, ó, aí a pessoa vai junto aqui, ó. Aí vocês fazem assim, ó. Certo? Fala, Luizão, bom dia, meu querido. E o que acontece? Você tem que vencer essa carência, você tem que apreciar a sua solitude e vai caminhando, cara. Vai andando, fazendo o seu trajeto, que essa pessoa certa ela vai encontrar. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Certo? Eu tô lembrando aqui que na minha cidade tem o Rio São Francisco, e onde os meus pais nasceram tem o Rio das Velhas. E tem um momento que esses 2 rios encontram. Certo? Você tem que continuar o seu percurso. Então, falando de relacionamento, as pessoas erram no relacionamento porque elas estão muito ansiosas, carentes, né? Porra, tá com um problema psicológico ali, saiu de um relacionamento, já quer pular em outro. Calma, não é assim, relaxa. Não é assim, fica em paz. Continua o seu trajeto, continua a sua caminhada, que a pessoa certa vai aparecer. Entendeu? Porque se você não estiver bem, cara, se você não estiver bem mentalmente, bom dia, Marciano, meu querido, tudo bem? Melhor Uber de BH, hein? Melhor Uber de Belo Horizonte. Então o que acontece?
você vai encontrar essa pessoa certa no caminho. Não se preocupe, ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Vai aparecer daquele jeito que você quer. E essa pessoa também vai te encontrar e falar, poxa, essa pessoa que eu tava procurando, esse cara que eu tava procurando, essa mulher que eu tava procurando. Entendeu? Encontrei ela no caminho, na trajetória. Entendeu? E outra coisa, cara, para relacionamento dar certo tem que estar na mesma frequência. Até postei uma frase e outra, falei, quanto mais eu cresço, mais difícil é encontrar uma pessoa com a mesma visão que a minha, na mesma frequência que a minha, na mesma sintonia que a minha. Tem que casar assim, ó, certinho. É que nem rádio. Se tiver chiando não vai dar certo, tem que estar limpinho, a sintonia tem que estar limpa, sem barulhos, entendeu? Sem interferência, sem ruídos, certo? Então tem que ter a mesma frequência, ali, mesmo pensamento. Os dois querem crescer, os dois querem construir família, os dois querem ter filhos, os dois querem isso, querem fazer juntos, entendeu? Relacionamento é frequência. E na maioria das vezes, quando você está ansioso, quando você está carente, quando você está com aquela dependência emocional, você não consegue ter essa visão, entendeu? Aí você vai fazer más escolhas, você vai fazer péssimas escolhas. Então nós não podemos errar na escolha da pessoa para poder se relacionar, nós não podemos errar na pessoa para se casar, nós não podemos errar, entendeu? Porque se errar você vai ter certos problemas, aí você vai ter que procurar psicólogo depois, terapia depois, coach depois, mentor depois, enfim, para poder voltar aquela trajetória, aquele caminho que você estava, certo? E aí, pessoal, vamos para um ponto aqui. Tava esses dias aqui em casa, refletindo sobre algumas coisas e tô vendo aqui que tá tendo muitos casos de violência doméstica, né? E eu tava lembrando aqui, que a minha mãe, ela fala bem assim, minha mãe, eita, bati o pé aqui. Minha mãe, ela fala assim, que o meu avô, o pai da minha mãe, ele morreu, ele era um homem muito bom, né? Ele se chamava Santo. Meu tio tem até o nome dele, né? Santo Gomes de Oliveira, uma coisa assim. E ele era um cara muito bom, que ele pescava e que ele distribuía peixe na região, no arraial que eles moravam. E que esse meu avô, ele foi morto atropelado. Se eu não me engano, é essa história aí. Eu ouvia a minha mãe contando assim, conversando com a minha avó, entendeu? E minha avó falava bem assim, pô, mas o Santo era muito bom, ele era muito bom, ele ajudava muita gente e tal, que negócio. E era muito querido por todos. E a minha mãe, até os meus tios, meus avós, falam bem assim, que eu sou muito parecido com esse meu avô. Eu não conheci, nem mesmo a minha mãe conheceu. Ele faleceu, minha mãe era bebê. E aí minha avó teve outros relacionamentos. Veja bem, olha só como a paternidade, ou como você é como homem, você é como pai, pode interferir positivamente ou negativamente na vida do seu filho. A minha mãe é uma excelente mulher, poucas amizades, parceira do meu pai, cúmplice do meu pai, trabalha junto com meu pai, casada há 34 anos com meu pai. Já discutiram? Já. Uma discussão boba, sabe? Discussão ali de conversa e tal. Tem um excelente pai. Meu pai nunca chegou bêbado em casa. Meu pai nunca levou doença venérea pra minha mãe. Eu creio que meu pai nunca foi nesse negócio de cabaré, dessas coisas. Nada contra, tá? Nada contra quem... Depois até posso fazer uma live referente a isso, sobre casa noturna, cabaré, prostituição. Até posso falar sobre isso depois. Meu pai, nunca vi meu pai levantar a mão pra minha mãe. Nunca vi meu pai gritar com a minha mãe. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Entendeu? E meu pai é um cara extremamente responsável. Casado com a minha mãe há 34 anos. Certo? Tenho mais um irmão. Então meu pai, o exemplo, cara. Cara muito presente até hoje. Eu lembro meu pai trabalhava numa empresa que toda quarta-feira a gente ia pro clube da empresa e fazia churrasco com os amigos. E ali a gente jogava bola. Meu pai ensinou a gente a soltar pipa, só que sem cerol. Nós brincávamos de peão, bolinha de gude. Na minha cidade tem o Rio São Francisco, e na beira do Rio São Francisco tem um areião. Desculpa, hoje nós chamamos de praia. E lá nós brincávamos de futebol de areia. Então meu pai é um cara muito presente na minha vida. Muito, muito presente na minha vida, um excelente pai. Eu lembro que minha mãe passou a se locomover através de cadeira de roda. E antes da minha mãe, dos meus pais comprarem o carro, eu lembro que meu pai andou por mais de um ano. Então eu tenho a minha casa, tenho um aeroporto desativado. E aí a fisioterapia era do outro lado desse aeroporto. Então meu pai passava com a minha mãe empurrando a cadeira de roda para poder fazer a fisioterapia. Isso meio-dia e meio, os dois no sol quente. Hoje eles têm o carro deles, ele com muito custo lá ele resolveu vender um lote que ele tinha. Ele queria comprar mais um lote, dar um lote para mim, para meu irmão, pra gente construir. Só que meu irmão mora lá e eu saí para desbravar o mundo, né? E desde muito cedo, desde muito novo que eu ando esse Brasil inteiro aí, né? Pra quem me acompanha há mais tempo, eu sou jogador de futebol. E desde 12 anos que eu viajo esse Brasil e minha vida, agora não, que eu tô enraizado, tenho uma filha aqui em São Paulo, e eu tenho que ficar por aqui porque minha bebê tá aqui, né? E é isso. E beleza. Então, eu tenho bons exemplos de como ser um bom pai, bom filho, bom marido, através do meu pai. E
tem uma referência materna muito boa, uma referência paterna muito boa, graças a Deus. E aí eu tava vendo, olha só, e isso minha mãe não conhecia o pai dela, hein? Minha mãe não conhecia o pai dela, meu avô. Minha mãe era bebê quando meu avô morreu. E aí a minha avó, ela foi e tiveram outros maridos. E isso veio na minha cabeça, cara. Eu lembro que quando eu era novinho, molequinho, eu acompanhava meu pai até o... Não sei se posso chamar de município lá, mas chama Barra do Guaicuí. Fica perto da minha cidade, alguns minutos da minha cidade, 22 km. Meu pai e minha mãe foram nascidos e criados num lugar chamado Lagoa Grande, perto dessa... É um arraial perto desse município da Barra do Guaicuí, que é perto da minha cidade, Pirapora, Minas Gerais. E eu lembro que a minha avó, ela se casou de novo com... Não lembro o nome aqui da pessoa, mas essa pessoa morreu. E aí ela teve mais 2 relacionamentos com 2 homens que tinham o mesmo nome. Se eu não me engano, é uma coisa Ventura, o nome dos caras. Os 2 tinham o mesmo nome. E a minha avó apanhava desses caras. Eu lembrei isso aqui. Tava aqui esse dia lembrando, eu falei, porra, eu lembro que minha mãe tinha esse tipo de conversa lá em casa e tal, né? E eu lembro que eu ia com meu pai na Barra do Guaicuí. Que nós fomos na delegacia algumas vezes. E veio isso em mente. Eu lembro que tinha até um cara com o nome de Valdir Leiteiro. Esse Valdir, ele entregava leite. Ele tinha umas caminhonetes, era um caminhão, ele era muito amigo do meu pai, né? Ele era muito amigo do meu pai e a gente pegava carona às vezes com esse Valdir Leiteiro. Eu pequenininho, o meu pai ali. Agora eu não lembro se esse cara tinha um caminhonete ou ele tinha um caminhão 1313. Ou ele tinha os 2, eu não lembro aqui agora. Mas ele era Valdir Leiteiro. Ele era muito amigo do meu avô era fazendeiro na época, tal, avô, pai do meu pai, né? E aí eu lembro, cara, que a minha avó era até meio... Como é que eu posso dizer assim pra você? A minha avó, mãe da minha mãe, ela até meio assim... A mente dela é um pouco... Ela não é tão esperta. Porque tem pessoas idosas que são muito espertas, né? Consegue comprar, consegue vender, igual a mãe do meu pai mesmo é desse jeito. Hoje não, que ela tá velhinha, chegando aos 90 anos lá, se eu não me engano. Já quebrou o fêmur, mas eu lembro que ela saía pra fazer compra, pagava conta, essas coisas. Bem lúcida. A minha avó, por parte da minha mãe, já não tem essa esperteza. Eu creio devido às pancadas, por ser espancada, né? Isso agravou um pouco o desenvolvimento dela, principalmente na velhice. E aí eu lembro que meu pai falava com a minha mãe, falava assim, a sua mãe precisa resolver logo isso aí, ela não pode se envolver com homem não, porque todo homem que ela arruma, né? Depois dos casamentos dela, os caras querem espancar ela, bater nela. E eu não vou mais na delegacia não, eu lembro que meu pai falou isso. E aí eu tenho umas tias, né? Marlene, Jovelina, Elina. Minhas tias são lindas, cara. Que nem minha mãe, assim, minha mãe é muito bonita. Muito bonita. Eu lembro que quando a minha mãe andava assim, que ela andava de bicicleta, levava a gente pra escola, a gente passava assim em alguns lugares, os caras mexiam, né? Ah, morena bonita, isso e aquilo. Eu chegava pro meu pai e falava, meu pai nem tinha. O relacionamento dos dois era muito saudável, muito sólido, assim. Tem lá as suas diferenças, tem, mas um casamento de muito respeito, né? Casamento de muito respeito. E meu pai nem tinha um, cara. Eu lembro também que o meu pai ficava com uns amigos assim na esquina, e aí quando passava uma mulher bonita assim, ele falava, minha prima. Quem é pai? Minha prima. Chegava em casa e falava pro meu pai, minha mãe nem tinha. É muito massa. Então eu fui criado assim, eu e meu irmão, nós fomos criados nesse ambiente saudável. Mas eu lembro que juntou meu pai, minhas tias, minha mãe falou assim, ó, pra minha avó, a partir de hoje você não arruma mais homem, porque nós não vamos mais aceitar ninguém ficar te espancando. Eu lembro que esses caras, eles foram presos. Não lembro se foi solto, não lembro, não sei como era difícil naquela época. Mas teve esse caso de violência doméstica com a minha avó. Minha avó arrumou uns caras aí que os caras arrebentavam ela na pancada. Até que um dia meu pai, minha mãe e minhas tias deram um basta. E depois disso ela não arrumou mais ninguém. Hoje ela vive bem lá com meu tio, na roça, tranquila. Aposentadoria dela, né? E vivem bem, graças a Deus, e é isso. Mas ela não arrumou marido depois disso. Não arrumou. E aí eu falei, pô, tem que compartilhar isso aqui com a minha audiência, com a minha galera, né? Então, você vê o meu pai como genro. Fui lá várias vezes intervir, né? Pela mãe da minha mãe, pela minha avó, que é uma senhora muito boa, graças a Deus, e que hoje vive bem, né? Graças a Deus está viva e não foi uma vítima de feminicídio, né? Então, o que eu quero dizer sobre isso? Esses caras que andam fazendo essas maldades com essas mulheres aí são psicopatas? São. Algumas pessoas falam, alguns estudos falam, cientistas falam que é uma má formação no cérebro que faz com que essas pessoas não tenham empatia pelas outras, né? Vou citar uma coisa aqui, ó. Com esse negócio de estudo comportamental, de desenvolvimento humano, comportamento humano, eu analiso muito a mim. E eu lembro que todas as minhas férias, eu mais meu irmão, nós íamos pra roça. Então,
na cidade nós éramos muito espertos, mas pra roça não. E os meus primos que moravam na roça não eram tão espertos para morar na cidade, porque são ambientes diferentes. Mas quando um quer pôr o ambiente do outro, um quer copiar o outro. Eu lembro que tinha um primo meu que ele tinha estilingue, tinha, como é que fala? Aqueles revólver de chumbinho, né? Espingarda de chumbinho, espoleta, né? Antigamente a gente falava espoleta. Tinha um tio meu que dava muito esses revolvinhos pra mim de espoleta. Umas bolinhas vermelhas assim, você colocava no cão e tá. E aí beleza, fomos pra roça. Chegou lá esse primo meu com o estilingue, pá, e mirando lá nas pombinhas, né? E só a pombinha caindo e tal. E eu fui e peguei, cara, o estilingue com ele. Fizemos estilingue, na verdade compramos soro, né? Que é aquele elástico, a gente chama de soro. E aí eu mirei numa pombinha assim, pá, na pombinha. Só que não pegou na pombinha, cara. Pegou no filhote. E aí o filhote caiu, eu peguei o filhote na mão e logo me deu aquele negócio ruim assim, sabe? Sabe aquela tristeza? Me deu uma tristeza, cara. Eu peguei aquele filhotinho assim, velho. Eu olhei assim, o filhotinho abriu um bocão. Ele abriu um bocão assim, ó. E morreu, na minha mão. Pô, eu tenho 33 anos hoje. Se eu não me engano, eu tinha 6, 7 anos nessa época. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Depois daquele dia, meu irmão, eu nunca mais peguei no estilingue. Principalmente para poder fazer maldade a animais. E aí Por que eu tô dizendo isso aqui para vocês? Porque isso significa empatia. Essa é uma habilidade social que poucas pessoas têm. Empatia pelas pessoas. Certo? E dá pra vocês verem que eu sou uma pessoa muito sensitiva. Quem faz leitura corporal, tá vendo aqui o que eu tô fazendo? Tá vendo? Isso aqui é automático, é o meu cérebro tá fazendo. Quando eu trago pra mim, quer dizer que eu tô sentindo. Entendeu? E aquilo me doeu bastante, sabe? Uma dor assim, cara. E eu nunca mais fiz aquilo. Qual a diferença de uma pessoa que é psicopata? Pode ser sim uma má formação no cérebro? Pode. Má formação no cérebro, ela não tem empatia pelas pessoas. E outra coisa, o psicopata ele só deixa de fazer as coisas quando ele é punido. Não é que ele deixa de fazer as coisas. Ele só se arrepende de fazer as coisas ruins quando ele é punido, quando ele é preso, entendeu? Quando ele é lixado, quando ele é mutilado, coisa assim. Certo? E a pessoa que é empática, ela se arrepende porque, por exemplo, poxa, eu fiz mal àquela pessoa, eu fiz mal aquilo, eu não poderia ter feito aquilo, né? Eu não poderia ter tipo esse tipo de comportamento. Então essa é a diferença de pessoas que têm empatia e de pessoas que são sociopatas, pessoas que são psicopatas. Espero que vocês estejam entendendo, certo? Uma pessoa muito boa para poder explicar isso é o Dr. Guido Galamba, né? Que é um psiquiatra. Ele foi um psiquiatra realmente de manicômios, né? E hoje ele trabalha aí, parece que é um psicólogo forense aqui do estado de São Paulo. Muito respeitado, né? Dr. Guido Galamba. Você é sensacional, você é um cara muito fera, eu admiro muito o senhor. O senhor é muito fera, muito fera. E aí, cara, eu fico analisando essas pessoas que fazem mal às outras pessoas. Tem alguns sinais que nós precisamos observar quando essas pessoas eram crianças. Quando você vê uma criança que ela faz maldade com o animal, que pega o animal e tem criança que pega o pintinho, por exemplo, e risca assim na parede pra ver sujando de sangue. Tem pessoas que vão lá e pegam os cachorrinhos, amarra a boca, amarra isso e aquilo, deixa lá sofrendo, deixa com fome. Essas pessoas já estão dando indício de que são sociopatas e psicopatas. Elas não têm empatia pelo sofrimento de outras pessoas e sofrimento de animais. Certo? Pode ter sim uma formação no cérebro? Pode. Mas tem uns comportamentos que nós devemos observar. Certo? Existe crianças psicopatas? Existe. Depois dos 7 anos, você já pode começar a observar os comportamentos ali das crianças. Você já pode observar alguns comportamentos assim. Você fala, pô, mas essa criança aí, cara, mas essa criança aí é muito ruim, mano. Aquela criança ali é muito ruim. Olha só o que ela tá fazendo. É uma criança, mas você vê a personalidade dela ali, já tá dizendo quem ela vai ser. Mas com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento de terapeutas, de profissionais da saúde, pode até ser que elas possam se controlar e viver em sociedade, mas algumas não tem como. Entende? Então, por que, poxa, Vitor, mas você começou a falar de violência doméstica, agora você já tá falando de sociopata, psicopata, empatia, que isso tem tudo a ver, pessoal. Somos pessoas, somos seres humanos. E nós nos relacionamos. E se nos relacionarmos com pessoas erradas, nós vamos ter sérios problemas. Então nós devemos estar atentos a esse tipo de personalidade. E ainda sem falar do transtorno de personalidade narcisista, né? Ainda, se a pessoa for narcisista com psicopata, aí que lascou, meu irmão. Aí é que o trem ficou feio mesmo. Aí é que o trem ficou louco. Aí é que o bagulho ficou louco. Certo? Então, isso que eu queria falar sobre vocês aqui, sobre violência doméstica. Eu lembrei aqui que na minha família teve pessoas que sofreram violência doméstica. Teve uma tia minha, uma dessas tias minha, bonitona, muito bonita, mexia com cabelão, andava sempre gostava do batom vermelho, né? Cabelão bonito assim. Algumas com cabelo escovado, outras com cabelo cacheado.
Tem uma tia minha, ela é viva até hoje, mas ela também não é muito boa assim da cabeça hoje, né? Ela gosta de vestir uns vestidos, ela vestia uns vestidos de fenda, mostrando a perna, então elas eram muito bonitonas, né? As mulheres assim negras do corpão. E essa tia minha ia algumas vezes lá em casa e ela ia com o cabelo tampando assim um lado, assim, ó. Minha mãe não deixa mentir, minha mãe segue aqui no Instagram. Ela pode ser que ela não vai comentar aqui, porque ela é muito low profile, mas minha mãe, ela tem uns comportamentos assim que ela não gosta muito de uma exposição. Mas eu lembro que a minha mãe falou pra minha tia bem assim: por que você tá tampando esse rosto aí com seu cabelo? Deixa eu ver aqui. Aí eu lembro, eu pequeno, olhando, né? Minha mãe tirou assim o cabelo da minha tia, o olhão roxo aqui, ó. Minha mãe falou bem assim, lembro como se fosse hoje. Minha mãe falou bem assim: mas menina, o que é isso aí? Ah, eu caí lá em casa. Menina, você caiu? Aí minha mãe falou bem assim: minha filha, até quando você vai continuar apanhando desse homem? Hã? Minha mãe só fez essa pergunta, não faz mais nada. Minha mãe não é de julgar, minha mãe não é de jogar pedra, minha mãe não é de apontar. Minha mãe é de uma sabedoria que vocês não têm ideia, cara. Minha mãe é de uma sabedoria que vocês não têm ideia. Só que minha tia já com uma filha, né? Muito linda, minha prima, que já é de maior já. Muito linda. E essa minha tia tem mais 2 filhos, se eu não me engano. Mais um menino e uma menina, se eu não me engano. Com esse cara. Hoje ela não é casada mais com o cara. Mas o cara quebrava ela na pancada. Eu pequeno eu nem entendia disso, cara. Mas o que acontece? Eu nunca vi esse tipo de cena na minha casa. Eu nunca vi meu pai bater na minha mãe. Eu nunca vi, igual eu já tinha um relacionamento, de eu ter que sair da casa porque as pessoas se bobeasse lá, um matava o outro esfaqueado. Eu já tive relacionamento de presenciar o pai e a mãe brigando dessa forma. Eu ter que sair da casa. Falei, eu vou ter que sair daqui, senão quem vai levar a facada sou eu. Só que eu não vivi isso na minha casa. Eu vi sempre os meus pais ajudando, acolhendo, aconselhando. O fato dessa minha tia chegar lá com o cabelo tampando o rosto, falando que caiu, que isso e aquilo. Não, ela tava apanhando, ela tava caindo na pancada. Mas minha mãe nunca julgou, minha mãe só falou assim: até quando você vai continuar apanhando, minha filha? Até quando você vai continuar apanhando, minha filha? Só que hoje eu entendo, hoje como especialista comportamental, eu entendo que tem aí a dependência emocional, que tem aí a dependência financeira. Pô, eu tô casada há tantos anos, tô aqui apanhando, mas como é que eu volto pra casa da minha mãe? Como é que eu volto pra casa do meu pai? Aí vem um julgamento, culpa, vem um monte de coisas, que a pessoa deixa de pedir ajuda pra poder conseguir sair daquilo, e ela prefere continuar lá, porque ela não tem um poder aquisitivo, não tem como sair daquele sofrimento. Porque na mente dela, ela tá aprisionada, ela não sabe como a família vai agir, se a família vai rejeitar ou se a família vai acolher. Então tem muita coisa aí, né, pra poder pensar antes, falar assim: pô, mas essa mulher não sai daí desse relacionamento porque ela tá apanhando, tá levando pancada, tá lá com o cara até hoje. É porque essa mulher gosta de apanhar? Não, pessoal, essa mulher não gosta de apanhar. É porque a mente dela tá cauterizada, talvez ela foi criada naquele ambiente, vendo a mãe apanhando, e ela acha normal apanhar. Entendeu? Como ela viu a mãe apanhando a vida inteira, ela acha normal apanhar. Entendeu? Ela acha normal apanhar. Então, relacionamento, cara, a gente tem que pensar muito bem com quem a gente vai se relacionar. Tem que saber filtrar, tem que vencer a ansiedade, tem que vencer a carência, tem que vencer a dependência emocional. Porque se você se envolver com uma pessoa errada, casar com a pessoa errada, você vai ter certos problemas. Vai ter certos problemas. Graças a Deus eu não fui criado num ambiente assim. Graças a Deus meu pai é muito respeitoso, cuida da minha mãe. Meu pai é muito atencioso com a minha mãe, velho. Meu pai é muito atencioso com a minha mãe. Muito atencioso com a minha mãe. Minha mãe também é muito atenciosa com meu pai. Minha mãe não enche o saco do meu pai. Entendeu? Não enche o saco do meu pai. Meu pai, se eu não me engano, todo dia 6 horas da tarde ele tá dormindo. Porque ele acorda muito cedo, né? Pra resolver as coisas dele lá. Meio aposentado, ele faz muita coisa, né? Coisa de casa, aí faz venda, isso, aquilo, pá, uma correria. Então 6 horas da tarde meu pai já tá dormindo. Você acha que a minha mãe acorda meu pai pra poder fechar a janela? Mesmo, meu irmão, lá dentro de casa ela se locomove numa muleta, né? Meio com a muletinha dela lá, a bengalinha dela. Mas com a bengalinha, vai lá e fecha a janela, tudo. Olha as câmeras, lá a casa tem câmera, né? Olha a câmera, olha tudo. E vai dormir, faz as orações dela e vai dormir. É uma mulher de oração, uma mulher de uma fé que vocês não tem ideia. Minha mãe, eu vou te falar, minha mãe e meu pai. Eu tive meu momento de rebeldia? Tive muito momento de rebeldia. Que eu até expliquei pra vocês aqui numa live sobre os centênios. Hoje eu tenho 33 anos, a minha mente não é a mesma de quando eu tinha 20 anos. Hoje eu tô caminhando, minha parte cognitiva aqui do cérebro já tá amadurecendo, né? Então, os comportamentos que eu tenho não são os comportamentos que eu tinha lá quando eu tinha 20 anos. Então, o que acontece? Mudei bastante. Então hoje eu sou de ter mais relacionamento com a minha mãe, de conversar mais com a minha mãe, de mandar mensagem. Pô, 2 dias eu não mandei mensagem pra minha mãe. Já, cara, eu tenho que mandar mensagem pra minha coroa lá, tem que saber como é que meu pai tá, minha mamãe tá. Entendeu? Minha mãe sempre procurando pela neta, né? Minha mãe queria ter uma filha, não pôde porque não foi possível, porque ela teve eclâmpsia na gravidez, na gestação do meu irmão, né? Já ela correu risco de vida, quase que os dois morreram. Graças a Deus, Deus
manteve a vida dos dois. Eu tenho meu irmão, tenho minha mãe, graças a Deus, mas minha mãe não pôde ter mais filho. Então, a minha filha, a minha filha, que é a neta da minha mãe, é a filha que minha mãe não pôde ter. Entendeu? Como é que é as coisas? Então é isso, pessoal. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E para finalizar a live aqui, eu quero falar com vocês sobre finanças, família e filhos. Né? Finança, família e filhos. Hoje, os relacionamentos de hoje, estava até vendo ontem, o Zé Felipe terminou lá o namoro dele com a Ana Castelo, né? Ana Castelo, uma coisa assim, terminou lá, né? Eu até achava que esses dois iriam se casar, cara, que eles iriam ter filhos. Mas o casamento deles teve um indício ali, né? Teve um comportamento muito intenso, assim. Quando você vê pessoas muito intensas, fazendo muitas coisas, ali tá dizendo alguma escassez. Ali já tá tendo um sinal de escassez. Então, mesmo eu vendo assim, eles intensos, e pensei assim, pô, parece que esse casal vai se casar e tal, eles estavam sendo muito intensos e então já indicaria que talvez esse relacionamento poderia não dar certo. Não sei por que eles terminaram, mas ontem foi o fim do relacionamento. Será que o Zé Felipe vai voltar com a Virgínia? Será que a Virgínia vai deixar o Vini Júnior de lado? Pois é, rapaziada, não sei quem sou eu pra julgar, mas como eles têm um relacionamento de muito tempo, tem 3 filhos, isso vai pesar bastante, né? Vitor, se fosse você voltaria? Eu não voltaria. Mas o relacionamento é deles. Quem sabe aí o Zé Felipe vai voltar a se relacionar com a Virgínia, né? Tem muita coisa no meio, tem o patrimônio que eles construíram, tem os filhos que eles construíram, que eles tiveram juntos, né, nesse relacionamento, nessa família que eles construíram juntos. Então isso pesa bastante. Mas vamos lá. Finanças. Eu tive um tempo numa igreja que tem um movimento chamado Bull Café, que o pessoal tem um lugar para tomar café e que lá eles podem ler livros e comprar livros espirituais, que é da editora Vida para Todos, do Dong Yulan. A sede, se não me engano, em Sumaré, aqui perto de São Paulo, capital. Eles estão na região de Campinas ali. E lá eles trabalham muito com jovens. Eu fui em algumas reuniões de jovens lá. Inclusive é um bom lugar para poder encontrar a pessoa amada, encontrar um casamento, encontrar uma pessoa para se casar, na verdade, para ter um casamento, construir família. E lá os pastores, eles falavam assim, cara, se você quer se casar, a primeira coisa que você tem que ter é uma profissão e um emprego. Você não precisa ter casa, você não precisa ter casa mobiliada, casa, essas coisas não. Isso aí você consegue conforme a vida. Os dois trabalham ali, se casam, fazem essa aliança e vão construindo ali o patrimônio deles. Mas um homem precisa ter uma profissão e um emprego. Entendeu? Gostar de estudar, ter uma profissão e um emprego. Concordo plenamente. Por quê? Porque família e filhos, cara, você vai ter que ter grana. E hoje tem uma briga assim, claro que tem uma coisa que tá ficando chata já, falando assim, mas o homem tem que ser provedor, Fala tanto essa palavra que fica dando ruído no ouvido da gente. Entendeu? Então quando fica focando demais nisso, provedor, não, cara, acho que a mulher tem que falar assim, pô, eu vou amar um homem, que eu vou honrar ele, que eu vou amar ele, que eu vou ajudar esse homem a crescer. E o cara fala assim, cara, eu vou casar com aquela mulher, eu vou trabalhar, e eu vou crescer, e eu vou dar o melhor pra aquela mulher, entendeu? Ela vai ter a melhor vida possível. Eu vou proporcionar isso a ela. Eu vou ter filhos com ela, eu vou ser um excelente pai, e eu vou dar do bom e do melhor pros meus filhos e pra minha esposa. Tá vendo? Você tem que ter a visão de você do que você vai proporcionar. Porque quando a pessoa fala assim, mas o marido tem que ser provedor, meu marido tem que ser provedor, e tá sendo uma parada meio narcisista, né? Você tá falando só do que o outro tem que proporcionar pra você, mas o que você tem que proporcionar pra outra pessoa? Igual eu, por exemplo, na hora que eu encontrar a minha esposa, cara, ela pode ter certeza que eu vou trabalhar pra caramba. Eu já trabalho, na verdade, né? Eu trabalho, até dormindo eu trabalho. Que além de eu ser supervisor numa empresa renomada aqui em São Paulo, eu tenho meus negócios. Minhas mentorias, meus treinamentos, minhas palestras, meu podcast, minhas parcerias, eu tenho meus negócios. Então, eu vou falar assim, poxa, não, eu vou encontrar minha esposa, ela vai ter um cara que trabalha pra caramba, um cara que é inteligente pra caramba, um cara que quer crescer, um cara que vai viajar, um cara que vai estar construindo patrimônio, e eu tenho que proporcionar isso pra ela. Então a mulher que eu quero pra mim, eu quero uma mulher que proporcione o que pra mim? Eu quero uma mulher que proporcione o que pra mim? Que me honre. Entendeu? Eu quero uma mulher que me honre. Certo? Então, finanças, famílias e filhos, cara, andam juntos. Finanças, família e filhos andam juntos. Esposa anda junto. Cara, principalmente na gravidez. Na gravidez, olha, a mulher pode trabalhar, a mulher pode ser independente, a mulher pode isso, a mulher pode ser foda. Mas na gravidez, cara, principalmente no período da licença maternidade, é o cara que vai ter que segurar a banca. É o cara que vai ter que ter a costa larga pra proteger a esposa dele e os filhos. Então esse cara vai ter que ser forte fisicamente, forte mentalmente e forte financeiramente. E forte espiritualmente. Ter uma vida com Deus, uma vida de oração, de jejum, de fé. Entendeu? Então anda junto. Pessoal, esse é o ensinamento que eu queria compartilhar aqui com vocês. Hoje é um dia muito positivo, né? Terminando aqui o meu café.
Hoje tem muita coisa aí pra fazer, quero ele cortar esse cabelo, né? Fazer a barba, tem que ir pra academia, tem que arrumar aqui a casa, tirar a poeira das coisas, pra entrar um ano aí tudo organizado, tudo limpinho. Tem que fazer compra hoje, tem muita coisa pra poder fazer. Então, muito bom compartilhar aqui esse momento com vocês, fazer essa live com vocês. Amanhã vamos fazer outra live, então esteja aqui comigo. Então é isso. E pra finalizar, eu vou falar do tema de hoje aí na live. Se você não muda, tudo se repete. Beleza? Deus abençoe, feliz ano novo, muita paz, muita prosperidade. 2026 já é o melhor ano da sua vida. Um beijo, tchau, tchau. Tamo junto.